Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a parte de funções halogenadas e outras funções, especificamente somente duas funções. Então, acompanhe a aula aí de hoje. Bom, a parte de funções halogenadas que vamos falar hoje, basicamente vamos falar de duas funções, que são as funções aletos orgânicos e aletos de ácidos. Como o próprio nome sugere, uma função halogenada vai ser aquela função que vai estar presente um átomo de halogênio. Lembrando que os halogênios são elementos pertencentes à família 7A ou o grupo 17 da tabela periódica. E as outras duas funções que vamos falar no vídeo de hoje vão ser as funções conhecidas como organometálicos, tá? E a parte de ácidos sulfônicos. Então, vamos começar a nossa aula. Bom, a primeira função que vamos falar na aula de hoje vai ser a função conhecida como aletos orgânicos. Então, primeiro de tudo, o que é um aleto orgânico? Um aleto orgânico ele vai ser todo composto orgânico que apresenta pelo menos um átomo de halogênio na sua estrutura. Lembrando, tá, que os halogênios eles são esses elementos aqui: o flúor, o cloro, o bromo ou então o iodo. Bom, o grupo funcional de um aleto orgânico ele é bem simples de você reconhecer. Você vai ter uma cadeia carbônica, tá, que eu vou chamar ela aqui de R. E essa cadeia carbônica ela vai estar ligada a um halogênio, ou o halogênio vai estar ligado à cadeia carbônica, assim como você queira definir. Esse X aqui, ele está representando exatamente os átomos de halogênios. Lembrando, quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Bom, assim como as outras funções, os aletos orgânicos eles também têm uma nomenclatura particular. A primeira nomenclatura que vamos estudar vai ser a nomenclatura oficial ou nomenclatura IUPAC. Lembrando que a nomenclatura oficial é só você, inicialmente, colocar o nome do halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, mais o nome do hidrocarboneto. Lembrando que o hidrocarboneto é aquela regra que vimos no primeiro vídeo. Prefixo, infixo, terminação de um hidrocarboneto, O. Bom, para exemplificar, vamos dar a nomenclatura desses quatro aletos. Então, note o seguinte, aqui você tem um cloro nesse primeiro composto. Então, vai ser cloro, seguido mais o nome do hidrocarboneto. Lembrando que esse hidrocarboneto aqui é o hidrocarboneto benzeno. Se fosse o radical, radical fenil. Então, como a nomenclatura é halogênio mais hidrocarboneto, o nome desse primeiro aleto orgânico ele vai ser chamado de cloro-benzeno. Note que essa cadeia carbônica aqui, essa segunda cadeia carbônica, ela tem 4 átomos de carbono. Então, o bromo, ele poderia, por exemplo, aliás, ele está nesse carbono 2, mas ele poderia estar no carbono 1. Então, enumeramos a cadeia pela extremidade mais próxima do bromo. 1, 2, 3, 4. Note que o bromo está no carbono 2. Então, o nome desse aleto orgânico vai ser 2-bromo, nome da cadeia principal. 4 carbonos but, somente ligações simples AN, terminação O, 2-bromo-butano. Bom, nesse terceiro caso temos um aleto cíclico. Então, eu começo a enumerar pelo bromo ou pelo cloro. Lembra, ordem alfabética. O bromo, ele vem primeiro que o cloro. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o bromo no carbono 1 e o cloro no carbono 2. Então, a nomenclatura desse composto: 1, bromo, 2, cloro. Lembra, 6 carbonos na forma de um ciclo, somente com ligações simples, a nomenclatura é ciclohexano. Bom, último aleto. Aqui você tem 3 cloros e um átomo de hidrogênio. Lembrando que aqui você tem apenas um único átomo de carbono. A nomenclatura desse aleto orgânico vai ficar, para eu não escrever cloro, 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 eu vou escrever tricloro mais o nome do hidrocarboneto. Um carbono met, somente ligações simples, AN, terminação O. Tricloro, metano. O triclorometano, ele é conhecido também com o nome de clorofórmio, tá? Lembrando que o clorofórmio, ele também tem um efeito de anestésico, ele é um anestésico externo. Tanto é que em alguns filmes que vocês já assistiram, vocês percebem que algumas cenas, né, quando uma pessoa quer dopar outra, ele molha um pano com clorofórmio, né, e dá um porre na pessoa e a pessoa desmaia. Então o clorofórmio ele tem essa ação, né, ele é um anestésico externo. Bom,
Os aletos orgânicos, eles possuem também uma nomenclatura usual. A nomenclatura usual de um aleto orgânico é bastante simples. Primeiro, dá o nome do halogênio seguido de eto, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, depois o nome do radical. Lembrando dos radicais, metil, etil, propil, ou então metila, etila, propila e assim por diante. Bom, para exemplificar, vamos dar a nomenclatura desses três aletos. Primeiro aleto, bromo seguido de eto, brometo. Esse radical aqui, ele é o radical fenil. Você pode chamar de fenil ou fenila. Então, o nome usual desse primeiro aleto, brometo de fenila. Segundo aleto, cloro seguido de eto, cloreto. Isso aqui é um metil. Então, a nomenclatura, cloreto de metila. Último aleto. Lembra que esse radical aqui, com 3 carbonos, ele é chamado do radical isopropil ou isopropila. Então, o nome desse aleto orgânico vai ficar cloreto de isopropila. Bom, uma utilização dos aletos orgânicos é que alguns aletos orgânicos eles podem ser utilizados como pesticidas, como é o caso do BHC, tá? E do DDT. O BHC ele é conhecido como benzena hexaclorado. Ele é um pesticida. E o DDT, né, que é um velho conhecido nosso, que é o diclorodifenil tricloroetano, também ele atua como um pesticida. Então, os pesticidas eles são compostos pertencentes à função aletos orgânicos. Bom, a segunda função halogenada que vamos ver no vídeo de hoje é a função conhecida como aletos de ácido ou aletos de acila. Bom, os aletos de ácido, eles apresentam esse grupo funcional, C-O ligado a X. Lembrando que esse X aqui, ele representa um átomo de halogênio, fluorocloro, bromo ou iodo. A nomenclatura de um aleto de ácido também é bastante simples. Primeiro, nome do halogênio seguido de eto, e depois o prefixo mais o infixo mais a terminação oila agora. Vamos exemplificar? Bom, aqui temos uma cadeia carbônica com 2 carbonos. E aqui temos o halogênio cloro. Então, o nome do halogênio seguido de eto, cloreto. Prefixo de 2 carbonos, et, somente ligações simples, an, terminação oila. Então, cloreto de etanoíla. Segundo exemplo. 1, 2, 3, 4. Essa cadeia tem 4 carbonos. Bromo, seguido de eto, brometo. 4 carbonos, but, somente ligações simples, an, terminação oila. Brometo de butanoíla. E por fim, temos esse último aleto de ácido. Aqui ele vai receber um nome um pouco particular. Cloro, seguido de eto, cloreto. Isso aqui é o benzeno, seguido de ila, cloreto de benzoíla. Ok? Bom, a terceira função que vamos estudar na aula de hoje, ela não é uma função halogenada. Vamos classificar ela como outras funções. A primeira função que vamos estudar é a função conhecida como ácidos sulfônicos. O ácido sulfônico ele é derivado de um ácido sulfúrico, tá? Lembrando que o ácido sulfúrico ele tem fórmula H2SO4, é a fórmula molecular do ácido sulfúrico. E se reescrevemos o ácido sulfúrico dessa forma, OH ligado a SO3H, se tirarmos essa hidroxila OH e substituirmos esse grupo OH por um radical, você obtém um ácido sulfônico. Então, o ácido sulfônico ele tem esse grupo funcional SO3H. A nomenclatura de um ácido sulfônico é bastante simples. Primeiro, coloca-se o nome ácido, depois o nome do hidrocarboneto que deu origem a esse ácido, mais a terminação sulfônico. Vamos exemplificar? Note que esses dois ácidos têm a terminação SO3H, tem um grupo funcional SO3H, caracterizando um ácido sulfônico. Nesse primeiro aqui, você tem 2 carbonos. Como vai ficar a nomenclatura desse ácido? Ácido, 2 carbonos et, somente ligações simples an, terminação o, etano, seguido da terminação sulfônico, etano-sulfônico. Esse segundo ácido, ele tem 4 carbonos.
Logo, você vai precisar enumerar a cadeia para indicar a posição do grupo sulfônico. Então, enumera a cadeia mais próxima, enumera a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo funcional, que é essa extremidade do lado direito. 1, 2, 3, 4. Como será o nome desse ácido sulfônico? Primeiro o nome ácido, 4 carbonos somente com ligações simples, butano, sulfônico. O que é que significa esse 2? A posição do grupo funcional do ácido sulfônico. Ok? Última função que vamos falar hoje são os organometálicos, tá? Para os organometálicos, vamos falar de uma função especial. Mas primeiro, o que é um organometálico? Um organometálico são compostos orgânicos que apresentam pelo menos um átomo de um metal ligado diretamente a um átomo de carbono. Ou seja, os organometálicos vocês vão ter metais e a esses metais vai estar ligado a um radical orgânico. Como, por exemplo, temos esse composto aqui que é o tetraetilplumbato. Se você notar, você tem um chumbo aqui e a esse chumbo estão ligados 4 radicais etilas. Esse tetraetilplumbato também ele pode ser chamado de chumbo tetraetila. Isso aqui é um composto adicionado à gasolina que serve como antidetonante. Bom, os organometálicos que vamos estudar especificamente, são os organometálicos chamados de compostos de Grignard, ou reagentes de Grignard. Bom, a nomenclatura de um composto de Grignard é bem simples. Primeiro, nome do halogênio, seguido de eto, cloreto, brometo, iodeto. Depois, nome do radical, seguido de magnésio. Bom, esses dois exemplos aqui, eles representam 2 compostos de Grignard. Se você notar, os compostos de Grignard, eles são caracterizados pela presença desse átomo de magnésio. Note que o magnésio está ligado a um halogênio e, ao mesmo tempo, o magnésio está ligado a uma cadeia carbônica. Bom, aqui temos 2 carbonos. Então, a nomenclatura desse primeiro composto de Grignard vai ser nome do halogênio seguido de eto, cloreto de, nome do radical. Aqui eu tenho um radical etil seguido do nome magnésio. Segundo exemplo, 1, 2, 3, 4. Bromo seguido de eto, brometo. Aqui temos um radical com 4 carbonos. Esse radical com 4 carbonos é chamado de butil. Então, brometo de butil magnésio. Ok? Bom, pessoal, espero que a aula de hoje tenha ficado clara, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todos.